A mulher e sua missão na criação. Mais do que nunca, na época atual, a mulher está em busca de si mesma. De muitos lados, há esforços para reinseri-la na sociedade, sendo que o desejo pela modernidade quer inclusive transformar os próprios sexos. Mas, como isso parte justamente daqueles que não conhecem as condições fundamentais, aqui será tentado um esforço de oferecer à mulher uma compreensão de si, com base na mensagem do Graal. A mulher, porém, no turbilhão confuso dos conselhos que a cercam, só conseguirá se firmar através do conhecimento de sua origem e da finalidade de sua existência. Ela deve libertar-se de conceitos errôneos e reencontrar a ligação com a origem. Para isso, é necessário um olhar mais amplo, pois no tratamento das questões femininas, geralmente o mais importante não é dito. Mas continue a assistir esse vídeo até o final. Mesmo que algo do que você ouça aqui lhe pareça novo ou estranho, pergunte a si próprio se esse estranhamento realmente é uma objeção à veracidade do conteúdo. Não é ele, antes, um testemunho alarmante da indiferença com que os seres humanos lidam com as questões mais essenciais da existência? Até mesmo a diferença entre os sexos é muitas vezes aceita sem reflexão, por alguns até como um capricho do Criador, que ainda esperaria de nós alguma forma de aperfeiçoamento. 1. A origem da feminilidade. Como surgem, então, as manifestações da masculinidade e da feminilidade? Esclarecer isso é um passo preliminar necessário, pois daí decorre a importância de uma distinção clara. Certamente você já ouviu falar de pessoas agraciadas que tiveram a visão de uma figura feminina celeste. Interpretaram-na como Maria, a mãe terrena de Jesus, porque dela havia um conhecimento. Mas, daquela que foi aí mostrada como imagem proveniente das alturas eternas, só se podia ter conhecimento por meio da mais elevada anunciação. Elizabeth, aquela que, originando-se da irradiação de Deus, surgiu como a primeira forma e como expressão máxima da atuação feminina, é a ponte para tudo que se originou. No início de tudo, no ponto mais elevado, há portanto uma figura feminina. Não reside aí já um claro chamado a toda feminilidade, onde quer que ela esteja, pois o feminino deve também, como consequência de sua essência, sempre formar a ponte para que algo novo possa vir a surgir. Assim, também aqui na Terra, nenhuma criatura pode entrar na existência se o feminino antes não lhe tiver preparado a forma para esta vida. Na formação do corpo material, manifesta-se visivelmente aquilo que é a lei fundamental de tudo o que é feminino: ser o elo de ligação, receptor e doador na cadeia da vida, uma missão que tem sua raiz no espiritual e, por isso, abrange também o material. A diferença entre os sexos, que se expressa até mesmo nos corpos, é determinada pela espécie de sua atuação. Atuar significa lançar fios a partir de si em direção aos outros, em uma relação incessante de dar e receber. E só da atuação de todas as criaturas é que surge aquele entrelaçamento de existência e destino que constitui para cada um a realidade. Essa atuação não decorre, como às vezes se afirma recentemente, de um comportamento de papel imposto culturalmente. Ela está ancorada nas leis da criação, que deixam ao espírito a escolha de seu caminho. Todos nós conhecemos da física o polo sul e o polo norte magnéticos, e os polos opostos da eletricidade. Onde quer que investiguemos, encontraremos o mesmo princípio. A divisão em polaridades é inerente a toda a criação. Ela é sustentada e atravessada por dois tipos fundamentais. O campo de tensão entre as forças complementares mantém toda a estrutura dos mundos, e é também a causa de seu movimento. Um desses tipos fundamentais é doador e cuidador. A mensagem do Graal fala aqui do Enteal. Encontramos isso na natureza terrena, sobretudo em toda a criação natural. O outro tipo fundamental é o espiritual, ao qual também pertence o espírito humano, cuja atuação é ativa e modeladora.
Dentro de cada um desses dois tipos e de todas as suas manifestações, essa divisão se repete como reflexo. Assim, também na espécie espiritual, há partes passivas e ativas, as quais, por sua vez, estão mais ou menos fortemente ligadas ao ential. A mulher pertence ao primeiro grupo. A parte passiva não é, portanto, um jogo do acaso cego, qual sexo cada um recebe. Toda criatura, até mesmo o germe espiritual do ser humano, desenvolve, ainda que inconscientemente, no momento do despertar para a existência, uma inclinação para um dos modos de atuação, ou seja, para o passivo ou para o ativo. Essa decisão ocorre muito antes do nascimento terreno do ser humano, em regiões elevadas da criação, nas quais ele ainda não pode permanecer, pois, como todo germe, necessita primeiro amadurecer na matéria para desenvolver, segundo sua natureza, o que nele está adormecido como possibilidade. Se o espírito, com tendência ao ativo, deseja realizar esse anseio por amadurecimento, ele se dirige, por impulso natural, para as regiões materiais da criação. Pela necessidade de afirmar-se por si mesmo, deixa, da força criadora, as partes mais delicadas para trás. Elas se desprendem, pois ele não necessita delas, e permanecem com a mulher. Tudo isso acontece de forma natural, invisível ao espírito humano, unicamente como consequência do desejo despertado pela atividade correspondente. Quando a Bíblia relata que Eva foi formada da costela de Adão, ela está nos descrevendo esse processo. Nesse símbolo, a maior delicadeza da mulher é expressa pelo fato de que já uma parte da densidade do homem foi suficiente para a criação da mulher. Talvez tudo isso lhe pareça abstrato, além do imaginável, mas isso não é de fato assim. Imagine que você construa uma casa. Ao erguer as paredes, surge inevitavelmente uma segunda coisa: o espaço interno que se forma entre elas. Assim como o material usado para as paredes era já presente desde o início, também esse espaço estava lá, porém misturado e indefinido, ainda não existente como algo próprio. Com a construção, com o ato criador e formador, ambos aparecem ao mesmo tempo, um através do outro, com o mais delicado protegido pelo mais grosseiro. Assim, já antes da vida terrena, o espírito masculino e o feminino são dotados de forma diferente pelas dádivas da criação. Essa sua natureza é que então exige o corpo correspondente, pois é o espírito que forma o corpo. A mulher, mesmo em seu corpo terreno, está um tanto afastada da densidade terrena, pois a sensibilidade mais aguçada, que lhe permaneceu como espírito feminino, está mais próxima, conforme sua espécie, do plano superior da criação do que a força masculina. A mulher torna-se assim uma ponte para as regiões superiores e mais refinadas da criação. Você compreenderá isso com ainda mais facilidade se imaginar uma árvore. Há folhas, galhos, ramos e, por fim, o tronco com suas numerosas raízes. Tudo isso é de matéria grosseira e, no entanto, graduado do sutil ao denso. Enquanto o tronco se enraiza na terra para extrair dela os nutrientes, as folhas, muito mais delicadas, se voltam ao imponderável e realizam esse milagre que chamamos de fotossíntese, captar força da luz e transmiti-la, transformada em matéria, para o bem do todo. Essa é também a missão da feminilidade: captar a luz e retransmiti-la. Seu espírito está preparado para a recepção da luz. 2. As características da feminilidade. Com base na constituição do seu espírito, a mulher deveria ser capaz de levar tudo ao mais belo desabrochar, distinguindo ela assim do homem. Em primeiro lugar está a pureza. Esta se apresenta, no plano terreno, como castidade. Para o ser humano de hoje, esse conceito perdeu quase todo o seu conteúdo, de tal maneira que o afastamento dele e sua substituição por interpretações falsas encobriram a verdadeira imagem da castidade. Ela está muito além daquele
estreitamento que a relaciona apenas ao aspecto físico, corporal. A castidade é própria do espírito, pois abrange todo e qualquer pensamento, e só assim a ponte entre a mulher e o mundo superior se estende de forma viva. Assim, a pura castidade do espírito se apresenta, sem esforço, também como infantilidade. Não é simplória, mas apenas simples, aberta com singeleza ao que é verdadeiro e belo. O menor interesse da mulher pelas áreas do saber intelectual não se deve à falta de instrução, mas tem raízes profundas na natureza feminina. O intelecto serve apenas ao terreno, mas ela sabe, muito mais do que o homem, a respeito dos valores superiores que trazem bem-aventurança, de modo que a importância do entendimento terreno não lhe parece tão grande quanto ao homem. Seu espírito, que almeja alturas mais delicadas, adquire com isso a natural graça, que jamais pode ser imitada, assim como a beleza exterior. Vinda do núcleo mais íntimo do ser humano, ela só pode ser autêntica e nunca ilusória. Essas características da mulher exercem atração sobre o homem, mesmo a atuação mais rude e voltada à terra do homem é por isso enobrecida pela mulher. A esse respeito, o poeta Rainer M. Rilke deu uma forma comovente e verdadeira em sua obra, A Canção de Amor e de Morte, onde ele diz: pois só em sonho se vê tal majestade e festividade dessas mulheres. O menor gesto seu é uma prega, caindo em brocado. Constroem horas a partir de conversas prateadas e às vezes erguem as mãos assim. E você tem de imaginar que elas, em algum lugar onde você não alcança, colhem suaves rosas que você não vê. E então você sonha estar adornado por elas e ser feliz de outro modo, e merecer uma coroa para sua fronte que está vazia. É preciso deixar esses versos florescerem, pois raras vezes na literatura o encantamento delicado e elevado que o feminino é capaz de espalhar encontrou expressão tão acabada. O anseio não realizado do homem molda-se em lamento diante da constatação de que a mulher verdadeira só pode ser encontrada em sonho quando, aliviado do peso do corpo, o espírito se eleva a regiões luminosas. Nada torna tão evidente a sublime graça como uma prega, caindo em brocado, que reveste com majestade natural cada movimento. Longe da banalidade terrena, nas conversas de prata, repousa o reflexo de um mundo mais luminoso. Que a mulher alcança alturas que permanecem vedadas ao homem é expresso pelas rosas, que surgem como dádivas do além. Elas despertam o anseio de se tornar digno da bem-aventurança vinda daquele outro reino e impulsionam a mais nobre força de realização, pois apenas o homem entorpecido e brutalizado não sente em si o forte anelo de proteger e cultivar os altos valores. Essa é, pois, a atuação da verdadeira feminilidade. Ela desperta o anseio puro pela luz. Três. As principais tarefas femininas. Um amplo campo de atuação se abre diante de toda mulher verdadeira. Tudo o que envolve cuidado, cultivo, condução aos valores interiores, entendido no sentido mais amplo, corresponde à inclinação natural do espírito feminino. Mas, acima de tudo, ela parece destinada a ser esposa, dona de casa e mãe. Essas áreas específicas de atuação devem ser examinadas mais de perto aqui, pois o desconhecimento da história da criação acabou distorcendo até mesmo esses conceitos fundamentais. A esposa, antes de tudo, é preciso reconhecer a força que une os sexos, que faz um buscar o outro. Amor é uma palavra demasiadamente geral para explicá-lo. O amor não é limitado ao corpo. Ao contrário, pode abranger tudo e qualquer coisa, desde o mais insignificante da criação até o próprio Criador, que é o amor. A força de ligação entre os sexos está intimamente relacionada com sua origem. Separados da corrente espiritual e dotados de diferentes características com base em seu livre arbítrio,
carregam em si o anseio de se unir à parte complementar, pois o que se une como complemento mútuo vivifica e favorece um ao outro. Isso não se restringe à divisão de tarefas, ao auxílio terreno ou à provisão. Aplica-se em primeiro lugar ao espírito e deve facilitar-lhe a ascensão. Quando, em um encontro amoroso, o altruísmo, a compreensão e a consideração se tornam virtudes praticadas com alegria, o esforço pela elevação interior, alimentado por essa troca feliz, se desenvolve espontaneamente em ambos os parceiros. E tanto mais se cumprirá, na comunhão, o propósito da existência de homem e mulher, quanto mais claramente os cônjuges tiverem diante de si o alto objetivo do caminho e consagrarem juntos sua vida, com gratidão a Deus para promover e ser promovido, basta o pensamento no outro. A mulher, com sua simples presença, pode suavizar a aspereza e despertar o que há de nobre nas pessoas, mesmo sem que haja encontro pessoal ou vínculo terreno. O matrimônio, no entanto, oferece uma oportunidade especial de constante comprovação. Ele deve ser a promessa espiritual de buscar juntos a luz, assim como a linha horizontal e a vertical, representando o passivo e o ativo, se cruzam no centro da cruz. O juramento matrimonial une os cônjuges em seu âmago, o espírito, de modo que o sinal majestoso da luz se torne verdade na terra por meio de sua união. Isso pode parecer idealizado quando se observa os casamentos como eles são. E, no entanto, essa imagem pode se tornar realidade se o ser humano não se interpusesse a si mesmo ao negar o objetivo espiritual e dar importância apenas ao terrenal. Disso nasce o erro, que transforma o matrimônio em prisão e causa muito sofrimento. Assim, a lei humana protege a forma, mesmo quando ela, há muito desprovida de conteúdo, é apenas um laço para obrigações terrenas. Sim, alguns consideram como mandamento divino que o casamento seja indissolúvel, em vez de ver-lo, no caminho do desenvolvimento espiritual, apenas como um degrau que, se já não oferece mais sustentação e o risco de queda é iminente, ele deve ser desfeito para o bem de ambos, pois, quando os cônjuges, em vez de se favorecerem mutuamente, se impedem teimosamente na ascensão espiritual, a união deve ser desfeita, independentemente de onde e em que forma o juramento tenha sido feito. Se houver, inclusive, um desgaste mútuo carregado de ódio que inverta completamente o sentido do matrimônio, a separação poupa a ambos de se enredarem espiritualmente em nova culpa, pois o pensamento, não apenas o ato, retorna, enriquecido com a mesma natureza, aquele que o gerou e alimentou, de forma inevitável no ciclo da reciprocidade. Se o desenvolvimento ascendente do espírito finalmente fosse estabelecido como prioridade em tudo, não haveria dúvida de que também o matrimônio teria de se submeter a esse mandamento. No entanto, os falsos conceitos frequentemente provocam resistência nas pessoas de hoje. Para muitos casais atualmente, o matrimônio já não é mais algo desejável. Preferem viver juntos informalmente para manter a autodeterminação que é restringida pela lei. Para alguns, de fato, seria melhor manter distância do matrimônio. A atual tendência de eliminar deveres em geral também favorece, nas relações, a priorização dos próprios desejos. Mas só quem está disposto a dar também pode receber algo em troca. A essência do matrimônio permanece oculta para todos aqueles que não possuem amor desinteressado. A dona de casa. Ser dona de casa parece, para muitas mulheres, um destino extremamente ingrato, quando, como ocorre hoje, o reconhecimento social está vinculado ao êxito profissional e ao rendimento obtido. Essa visão colabora para desvalorizar uma atividade que não oferece uma carreira e que, além disso, é exercida sem remuneração. É significativo, diante dessa perspectiva, que a legislação social continue falhando em relação ao trabalho doméstico,
já que não consegue conciliá-lo com a sua ideia do que seja trabalho. Da mesma forma que a atuação de um artista criador dificilmente pode ser inserida em moldes legais, pois não visa apenas a subsistência, mas é a expressão de realização pessoal, também o desenvolvimento da dona de casa só pode ser compreendido a partir do espírito feminino. E aqui nos deparamos com um ponto crítico. Muitos acreditam que as mulheres apenas foram convencidas de que sua missão é cuidar do lar. A falsidade dessa alegação, no entanto, pode ser facilmente percebida ao observar seu entorno. Preste atenção ao interior e ao exterior. Olhe para o cálice de uma flor. No centro encontra-se o feminino, pistilo, rodeado por uma coroa de estames. Isso se estende até a constituição da matéria, pois esta é composta por átomos semelhantes a minúsculos sistemas solares. Os elétrons orbitam o núcleo, sendo eletricamente diferentes deste. A carga do núcleo é chamada positiva, a dos elétrons, negativa. No entanto, como Einstein observou, se as propriedades dessas cargas tivessem sido reconhecidas desde o início, suas denominações certamente teriam sido invertidas. Se igualarmos essa eletricidade dita positiva, que, em sua essência, seria melhor compreendida como negativa, ao feminino, então também na matéria, o feminino se encontra no interior. O masculino, por outro lado, tende para o exterior, mas é simultaneamente retido pela força atrativa feminina que emana da carga do núcleo. Algo semelhante se repete em nós. Já na antiga China se sabia da existência de fluxos vivos e invisíveis que percorrem o corpo por caminhos fixos, os chamados meridianos, sobre os quais se baseia a acupuntura, hoje amplamente aceita. Esses fluxos são de dois tipos, ativos e passivos. Também aqui, nas extremidades, os caminhos dos fluxos femininos, Yin, passam pelo interior, enquanto os dos fluxos masculinos, Yang, se localizam na parte externa. A própria pulsação é sentida mais profundamente no corpo no caso dos primeiros, e mais próxima da superfície no caso dos segundos. Você pode ampliar essa observação quanto quiser. Em todo lugar prevalece a mesma ordem. O feminino no interior, o masculino no exterior. Portanto, não se trata de licença poética ou de preconceito antiquado quando encontramos nos versos de Schiller: o homem deve sair para a vida hostil, mas, no interior, reina a casta dona de casa. Esse é o lugar natural da mulher como guardiã do círculo interno. E o próprio adjetivo casta abrange aqui a pureza infantil que, sozinha, pode preservar o sagrado fogo da conexão com a luz. Para a mulher, poder permanecer no interior deveria ser uma fonte de realização, pois isso confirma que ela é mais apta que o homem a se aproximar dos valores mais elevados da vida. A própria linguagem expressa isso com clareza. Exterioridades são vistas como superficiais, enquanto interiorização nos confere valor. Enquanto o homem, mediante a proteção externa, proporciona à mulher a segurança de que ela precisa na existência terrena para se dedicar a uma atuação mais luminosa, é incumbência da mulher garantir a paz interior por meio da organização do lar. Se daí emana a harmonia, ela atua elevando e refinando tudo ao seu redor. No lar, deve surgir o reflexo terreno daquele amparo maravilhoso que aguarda o espírito ao retornar amadurecido através da vivência nas leis da criação. Em todo ser humano vive, ainda que inconscientemente, a saudade dessa pátria, do paraíso. A atuação da dona de casa se dá no silêncio e raramente recebe reconhecimento. Mas, afinal, o que é autêntico e verdadeiro jamais se impõe com alarde. E se a atuação no lar ainda lhe parecer insignificante, considere um exemplo prático recente, quando, em um ano anterior, a escassez de petróleo levou ao fechamento de muitos postos de gasolina. Grande parte da população entrou quase em pânico e tratava-se apenas de combustível para máquinas.
Como dona de casa, você é a atendente no posto de abastecimento de um combustível muito especial, aquele que move o espírito. Você dirige a estação de serviço, sem cujos auxílios até o mais hábil motorista dificilmente chegaria ileso ao seu destino. Mesmo que ele se comporte em seu veículo com toda a superioridade, a força por trás dele é, em última instância, aquela que recebeu de você. A mãe, em nenhum outro aspecto, se manifesta com tanta clareza a subvalorização da missão feminina na criação, quanto na maneira como se avalia a maternidade. A atuação feminina, ligada ao ential, traz como consequência natural que apenas a mulher seja capaz de formar o invólucro terreno para o espírito. A mesma função é, aliás, desempenhada, à sua maneira, pela fêmea no reino animal. Também o cuidado com o filhote indefeso e a proteção contra os perigos iniciais são responsabilidades comuns a todas as mães, humanas ou animais. A maternidade e o instinto maternal não são exclusivos da mulher humana. Eles se manifestam também onde o espiritual está ausente, ou seja, no reino animal. Pertencem ao âmbito do ential, que é o mais elevado no animal, mas representa apenas um componente do espírito feminino humano. Essa parte ential encontra na maternidade sua expressão mais bela, pois somente ela é capaz de formar a ponte para a entrada da criança na vida terrena. Essa criança percorre, de forma abreviada, toda a trajetória evolutiva da humanidade. Até o despertar do espírito, que se dá na puberdade, ela ainda está intimamente ligada ao ential, tal como o ser humano ainda não corrompido no início da criação. Assim, conforme a lei da igual espécie, o espírito da criança precisa da parte ential presente no espírito feminino como uma ponte absolutamente necessária para ingressar na vida terrena. Contudo, considerar que o sentido da vida da mulher se resume ao cumprimento dos deveres maternos é rebaixar sua verdadeira missão espiritual. Como qualquer espírito humano em desenvolvimento, ela tem por tarefa promover a evolução e se encarna também por essa razão. Que ela, nesse processo, proteja a vida jovem e exerça influência positiva sobre seu ambiente está ligado à sua natureza voltada ao ential. Mas o casamento e a maternidade não são absolutamente necessários para que a mulher cumpra seu caminho espiritual. Eles podem sim ser de ajuda, mas também podem se tornar um obstáculo, se ela enxergar nessa suposta obrigação sua única e mais elevada missão. A supervalorização da maternidade, originada em antigos cultos de fertilidade, sempre foi um entrave à verdadeira compreensão da essência da feminilidade. Quando Abdrushim, na mensagem do Graal, trouxe esclarecimento sobre isso, ele também advertiu que seria necessário ter força suficiente para aceitar essa verdade. Mostrar à mulher sua verdadeira missão, que superava em muito o que até então se acreditava, significava, portanto, rebaixar aquilo que, erroneamente, fora tido como supremo, retirando-lhe sua falsa grandiosidade. Aqui deveria começar a libertação da mulher de um velho preconceito, pois o reconhecimento da origem espiritual abre um novo caminho tanto para ela como para a humanidade. Na maternidade, o espiritual também desempenha um papel importante, porém de uma forma ainda quase desconhecida. As características do espírito que se encarna como criança são, em grande parte, moldadas pelo espírito da mãe. Ela prepara o corpo a partir do fluxo de seu próprio sangue. Sangue, cuja composição é determinada por sua vontade espiritual. Assim, o corpo em formação só pode oferecer as condições adequadas a um espírito de natureza semelhante. Já se reconheceu esse princípio da matriz no código genético. De modo semelhante, ele se repete na união entre corpo e espírito. E isso é levado em consideração nas transfusões de sangue,
explica a rejeição de tecidos estranhos e impõe um limite natural aos transplantes de órgãos. Os efeitos são conhecidos. A causa, porém, ainda não. Ela reside na atração de iguais espécies espirituais, para a qual o sangue serve apenas como ponte. Por isso, a postura espiritual da mulher é de grande importância para toda a humanidade. Se ela, como lhe está destinado, elevar seu espírito em direção à luz, iluminará o mundo a partir do interior e só permitirá a entrada daquilo que também for luminoso, pois é ela, como mãe, a única capacitada a abrir o caminho na terra para o ser humano que se encarna. O tentador sabia disso com precisão. Por isso foi a mulher que ele se dirigiu primeiro. (4) A perda do caminho correto. A posição do homem na vida terrena nunca foi seriamente questionada. Frequentemente, porém, a da mulher sim. Ela vai desde o antigo domínio das mães até uma existência marginalizada, do isolamento ao papel de liderança na ciência, economia e política. Por que a mulher precisa lutar pelo reconhecimento? Que na verdade deveria ser algo natural. Mas o que é natural não pode se tornar realidade onde falta a compreensão de si mesma como base. O que é afinal uma mulher? Faz o autor Peter Turini, a personagem principal, perguntar, após ela ter matado seu filho em infanticídio, apenas para se libertar da dependência masculina por meio de um ato próprio. E mesmo que seja um autor homem que formule essa pergunta para a mulher, o absurdo dessa solução torna ainda mais evidente o desespero de quem perdeu o rumo. Se a mulher não reconhece o propósito de sua existência, ela mesma provoca seu equívoco. Onde começa esse desenvolvimento errado? Pode parecer estranho para alguns mencionar aqui o pecado original descrito na Bíblia, especialmente porque muitos nem sequer têm uma ideia clara do que isso significa. Como foi dito anteriormente, a mulher foi criada como ponte da humanidade para a luz. Ela deveria transmitir força ao núcleo espiritual do ser humano, por meio dessa conexão, para que ele pudesse tornar-se consciente de si mesmo. E, impulsionada pela aspiração ao que é elevado, desenvolver cada vez mais o seu espírito. De todos os frutos no jardim da criação, foi justamente pelos que cresciam na árvore da materialidade que a mulher ansiou. Assim surgiu o risco de adquirir gosto por esses frutos, ou seja, de se prender a desejos terrenos. A imagem bíblica resume de forma simbólica um longo processo de desenvolvimento. A mulher passou a empregar seu encanto natural para alcançar objetivos terrenos em vez de metas de luz e se esforçava para parecer desejável ao homem. No lugar do poder de atração de sua pureza, entrou a sedução intencional e direcionada. Como a aspiração à luz deixou de ser o objetivo que unia os sexos, o homem passou também a tentar conquistar a atenção da mulher por meio de bens materiais. Isso levou à valorização do intelecto que, estando ligado à terra e ao corpo, é incapaz de compreender o que é superior, considerando, portanto, seus objetivos terrenos como aquilo que lhe era mais valioso. Assim, o rumo foi alterado. Ao invés de elevar-se à luz, o ser humano passou a se enterrar na materialidade. Seu espírito, separado da fonte que o nutre, teve então de atrofiar pouco a pouco. Muitos nem sabem o que é espírito e o confundem com o intelecto terreno, pois ao nos limitarmos às fronteiras deste último, se fechou para nós o paraíso e toda a compreensão por coisas mais elevadas. Agora que a matéria passou a ser considerada de valor supremo, a delicadeza feminina perdeu seu significado. A constituição material mais leve, antes uma vantagem feminina, passou a parecer insuficiente aos olhos do homem, preso à visão terrena. Sendo mais apto à dureza terrena, ele se julgava superior à mulher. Assim nasceu o rótulo do sexo frágil. Como do esforço cooperativo entre os sexos desejado pela luz surgiu a luta entre eles,
Essa avaliação depreciativa serviu para sustentar a pretensão masculina ao domínio, pois com o desaparecimento do conhecimento espiritual, também o conceito de domínio foi distorcido. Agora entendia-se por isso o exercício de poder. Enquanto originalmente significava apenas cuidado, tal como o Senhor, esquecido, concede a todas as criaturas. Como ao homem, sendo mais forte materialmente, foi confiado ser mais delicado, à mulher, ele deveria ser o Senhor, ou seja, cuidar dela. Mas surgiram imagens distorcidas, homens presos à matéria, de visão limitada, que negam seu espírito e, por isso, são incapazes de reconhecer o que mulheres verdadeiras poderiam oferecer. Mulheres cortadas da luz, que permanecem de mãos vazias na matéria e tentam enfrentar o orgulho masculino de forma equivocada. Assim, a mulher se perde nos extremos. Ora se lança à exposição desenfreada de seu corpo, tentando representar sua feminilidade fisicamente, ora, acredita que precisa se igualar ao homem em todas as áreas profissionais. E muitas dessas mulheres, degeneradas dessa forma, tentam anestesiar a sensação inconsciente de estarem no caminho errado, espalhando esse erro até que lhe pareça algo normal. Cegas por um aparente triunfo, não percebem como os homens sem firmeza ainda promovem essa autodesvalorização feminina e aplaudem zombeteiramente. Mas quem é que produz as inúmeras revistas que exploram os atrativos femininos? Quem utiliza isso como isca para vender produtos? Quem induz as jovens a se libertarem de todos os limites da moral, do decoro, da autoridade? Quem lhes apresenta falsos modelos e as atrai à libertinagem com dinheiro fácil? Quem, no fim das contas, decide as leis que prometem direitos iguais às mulheres? Em todos esses casos, é o homem, o homem, aquilo que se apresenta como libertação da mulher. E na verdade promove sua destruição em um imenso ciclo inconsciente. Ou seja, é a resposta do homem pela antiga queda, pois aquilo que o seu pensamento, limitado pelo intelecto e dedicado à praticidade terrena, gera em formas invisivelmente sombrias, é prontamente absorvido pela sensível mulher e transmitido adiante. Assim, os dois sexos, interligados em ação recíproca, precipitam-se juntos para o abismo. Por isso, também na literatura, raramente se encontra amor verdadeiro, carregadas de complexos, neuróticas, pervertidas. Assim se refletem as relações entre parceiros. Também a música expressa significativamente a decadência dos valores femininos. Se antes ritmo e melodia determinavam conjuntamente a composição, hoje predomina apenas o ritmo masculino, estridente, superficial, estático, enquanto a doce melodia, que corresponde ao feminino na música, praticamente desapareceu. Mas ritmo sozinho nunca pode elevar. Ele apenas estimula a libertinagem, quanto mais alto e selvagem se torna. Assim, tudo agora tende à exibição, e a perda do caminho correto se reflete também nisso. (5) O clamor por igualdade de direitos. Um dos pontos programáticos da nova formação social é conceder à mulher os mesmos direitos. No entanto, esse princípio fundamental, que há muito já deveria ter sido vivenciado, é desviado para caminhos errados e distorcido por concepções estreitas de base intelectual. Na Áustria, o ministro da Justiça declarou recentemente à imprensa que a igualdade de direitos só estaria de fato realizada quando ninguém mais achasse estranho que homens cuidem do lar, enquanto as mulheres sustentam a família. Essa concepção, que se destaca apenas pela forma contundente da formulação, também pode ser encontrada em outros países e, em parte, já se concretizou ali. E, disseminado pelos meios de comunicação de massa,
O fruto desse pensamento já começa a brotar. Recentemente, em uma pesquisa televisiva, cerca de 60% dos entrevistados na Alemanha, Áustria e Suíça declararam não se incomodar com a troca de funções entre os dois sexos. Quem não estiver firmemente ancorado em conhecimento claro será facilmente arrastado pelo ímpeto das massas. Ninguém negará seriamente que a mulher seja capaz de atuar com competência também na vida profissional, mas ela tenta ali, como a própria expressão popular indica, apenas imitar uma atuação masculina. Pois, enquanto o homem ocupa a posição que lhe corresponde segundo a sua constituição, a mulher precisa se negar na profissão. Quanto mais sua atividade se volta para o grosseiro ou para o puramente intelectual. O fato de que a economia desenfreada dos dias atuais já não seja mais pensável sem a mulher não pode servir de pretexto para o uso indevido dela em finalidades alheias à sua essência. Uma economia que não visa satisfazer necessidades, mas sim despertá-las, não tem o direito de exigir sacrifícios sempre maiores. Em vez de ser contida, o ser humano não é servidor da economia. É esta que deve servi-lo, com moderação e levando em consideração o todo, segundo suas reais necessidades. Agora, do lado feminino, afirma-se que uma educação errônea seria responsável pelo fato de que meninas sejam levadas ou empurradas para papéis femininos. Ofereça-se ao menino a cozinha de brinquedo e à menina o trem elétrico, eis, reduzida ao essencial, a fórmula com a qual esses sábios de meia tigela tentam inverter os polos dos sexos. Mais claro do que isso não se pode expressar a incompreensão pelas leis fundamentais da criação, ao mesmo tempo que se revela a arrogância do intelecto. O que uma tal educação provocaria só poderia ser uma violência forçada. O corpo se defende de substâncias estranhas e nocivas com anticorpos. De modo semelhante, o espírito desenvolveria forças espirituais contrárias. Mais ainda do que no plano corporal, o conflito entre essas forças opostas impediria o desenvolvimento segundo a espécie e causaria consequências críticas. Apenas um espírito já distorcido que já se inclinasse a atuar de maneira alheia ao seu sexo seria capaz de se adaptar, mas assim seria apenas lançado mais profundamente em seu desvio. Os defensores dessa educação pertencem à mesma espécie espiritual e dali tiram também seus exemplos. Ainda assim, tais tentativas não devem ser descartadas com um sorriso indulgente. As palavras do ministro anteriormente citadas, a inversão dos campos de atuação e, mais ainda, uma educação com esse intuito, revelam sem disfarces que não se busca igualdade de direitos, mas igualdade em si, aquela que apaga até mesmo os limites entre os sexos. Igualdade de direitos seria algo totalmente diferente. Traria a valorização da atuação feminina em seu âmbito próprio e condizente, que hoje ainda é subestimado. Mas aqui, a falta de conhecimento da verdadeira missão feminina na criação, que é culpa da própria mulher em sua longa trajetória de desenvolvimento, recai agora sobre ela mesma. Aquelas que ainda deixam a mulher ser mulher, a limitam ao essencial feminino e veem na maternidade o mais elevado objetivo do existir feminino. Outras, porém, estão presas à ideia de que daria um verdadeiro conteúdo à vida da mulher ao lhe abrir irrestritamente as portas para a vida profissional. Quão errada é essa igualdade de direitos já se mostra no simples fato de que a mulher a recebe como uma dádiva do homem, em vez de conquistá-la a partir de si mesma. O homem, por sua vez, só pode lhe dar de melhor aquilo que, para ele, representa o mais elevado: a atuação rude, profissional e de base intelectual. Mas isso resulta no oposto do que seria benéfico à mulher e a todos nós, pois, se a alienação do lar e a atuação feminina em profissões masculinas forem louvadas como desenvolvimento progressista, isso não fará senão desvalorizar ainda mais o campo de ação feminino diante da coletividade.
o sentido precioso das rosas celestiais, que somente as mulheres podem ofertar, já se perdeu da memória há muito tempo. O que se deveria seria recolocar as mulheres no lugar onde possam alcançar essas rosas. A igualdade, contudo, como se deseja, contraria as leis da vida. Acaso não nos ensina a ecologia que a variedade das plantas e dos animais não encanta apenas por sua diversidade de cores, mas que é justamente a complementaridade funcional que torna possível a sua existência? Não mostra, por exemplo, a impressão digital que também os seres humanos são diferentes e que, no fundo, nenhum é igual ao outro? Mesmo assim, está-se agora a caminho de eliminar essa diversidade humana. O abraço sufocante da massificação, que já atinge amplamente os círculos econômicos, culturais e sociais, torna cada vez mais difícil ao indivíduo afirmar sua individualidade. Ora, os espíritos encarnados amadureceram de formas diferentes ao longo de muitas vidas, o que resulta, como consequência natural, numa estrutura ordenada em níveis. Essa divisão vertical, porém, está sendo agora brutalmente comprimida. Se então também os sexos forem apagados, desaparecerá a diferenciação também no sentido horizontal. Já se torna muitas vezes difícil distinguir, pelo comportamento e pela vestimenta, uma mulher de um homem. Se a padronização atingir também sua atuação, então ela atinge o ponto crucial de onde partiu. Desde a origem, a diferença entre os sexos. As inovações que parecem inofensivas são, portanto, um ataque perigoso à ordem natural da humanidade, cuja razão, já confusa, começa a preparar sua própria ruína, pois a indiferenciação é um sinal infalível do fim dos tempos. Ela já carrega em si o sopro da morte espiritual. Assim também, como se pode observar, ao final da matéria nas longínquas regiões cósmicas, a extinção de sua diversidade química já antecipa o último estágio. Ora, ao corpo químico material do ser humano corresponde, nele, sua personalidade, através da qual ele se diferencia dos demais. Não vive justamente a arte como expressão mais madura da capacidade criativa humana, da marca pessoal do artista? A lei da vida nos mundos materiais visa o desenvolvimento. Ela busca fazer com que tudo o que foi criado amadureça e se desenvolva em sua espécie. A igualdade, que elimina o caráter pessoal, atua justamente contra esse objetivo. (6) As consequências. Na ignorância sobre a destinação da mulher na criação, os porta-vozes de tal libertação acreditam estar, de forma progressista, apontando os rumos do futuro. E, embora com significado diferente do pretendido, isso infelizmente é verdade, pois as consequências disso atingem a todos, não apenas os seres humanos de hoje, mas também os de amanhã e depois de amanhã. Essa influência reside na posição-chave da mulher para o desenvolvimento da humanidade, pois seu atuar sutil deveria abrir com mais facilidade o caminho ao que é nobre. Por essa razão, a mulher necessita de um repouso claro e consciente dentro de si mesma. Mas, quando ela, vacilante e insegura quanto à sua verdadeira missão, abandona o centro protetor, enfraquece a si mesma e também a ligação que, através dela, conduz ao alto. E mesmo que ela não queira ser o que deveria ser, tampouco conseguirá se tornar o que deseja ser. Disso surge a dilaceração interior e o sentimento de estar sobrecarregada, pois a esfera vital, interna, que cabe à mulher administrar, exige ainda assim ser cuidada. Ao final, impõe-se então a carga tripla: profissão, além das obrigações domésticas e maternas. Isso, no entanto, é apenas a consequência externa de um equilíbrio interior perdido. A mulher, assim dilacerada interiormente, já não pode formar o centro doador e revigorante para sua família. O resto é bem conhecido. O homem, privado do calor do lar, busca satisfação em outros lugares, os filhos são cuidados por estranhos ou ficam entregues a si mesmos. Pois, sem a força de coesão feminina,
a família desintegra-se desde o seu interior. Mesmo que se tente mitigar os problemas mais gritantes com medidas paliativas, onde quer que surjam dificuldades, já há erro na base, porque só pode gerar maus frutos aquilo que não está em conformidade com as leis da criação. Contudo, esses são apenas os sinais exteriores de um desvio de caminho que começou em algum momento. Quem poderá então ainda limitar a extensão disso, já que quem tropeça facilmente também cai? O caminho da mulher que se deixa atrair pela sedução aproxima-se, por fim, da prostituição, enquanto da mulher que se masculiniza termina em capacete de aço, fuzil e tanque. Sabe-se que o corpo se adapta às tarefas. Se você rachou lenha ou carregou peso, não conseguirá escrever logo em seguida, pois segurará a caneta com as mãos trêmulas. O contato com o grosseiro fez com que a aptidão para o sutil se perdesse. Esta precisa ser conquistada novamente. Se o embrutecimento for mantido, ele penetrará gradualmente toda a personalidade e se manifestará em seu modo de ser. A mulher se torna então para o homem uma camarada ou um bem disponível se ela se desvia do caminho correto. O elevado, aquilo que deveria impor respeito, ela já não possui mais. Assim, as danças apache parisienses são um símbolo do desprezo do homem quando a mulher se liga ao vulgar. Ao mesmo tempo, com o abandono do centro, da esfera interior e cuidadosa da vida, que serve à plena realização da feminilidade, começa a definhar o melhor que a mulher possui. Pois toda aptidão que não é utilizada regride gradualmente, como um órgão que perde sua função. Se a mulher não é capaz de atuar como mulher, ela se assemelha a uma planta em solo com fertilizante artificial, a um ser humano que se alimenta apenas de coisas artificiais. Faltam as forças insubstituíveis da colaboração desejada por Deus, sem cuja vitalidade nada pode prosperar adequadamente na criação por tempo duradouro. Com isso, porém, altera-se também a ponte pela qual, com vistas à encarnação, a alma da criança se aproxima da mãe. Ela só poderá, então, servir de passagem para aqueles espíritos que em vidas terrenas anteriores também se perderam em direções semelhantes. Quanto mais a mulher se afasta de sua atuação feminina, mais frágil se torna essa conexão sutil e mais distorcida a natureza dos espíritos a quem ela ainda possibilita a entrada, até que, como última consequência, através de partos difíceis, essa ponte se rompa. A incapacidade orgânica é então resultado da renúncia espiritual de si mesma. Espero que comece a se delinear diante de você a medida da responsabilidade que as mulheres carregam pela totalidade. A mulher nunca atua apenas por si mesma. Sua atuação espiritual, quando correta, mantém aberta a ligação com o alto. Se, porém, ela abandona sua posição correta, priva, com sua própria transformação, também o homem daquele anseio por elevação que, como uma corda de salvação vinda do alto, o preservaria de afundar na matéria. E o erro que fere sua espiritualidade se propaga nos descendentes, pois, por meio da atração espiritual da igual espécie, que externamente se manifesta como hereditariedade, ela, pela possibilidade de ser mãe, já determina os rumos do tempo futuro. Quem caminha pela vida com os olhos abertos já não pode mais se fechar à impressão de que uma transformação está se preparando e que um ciclo de desenvolvimento da humanidade está se aproximando cada vez mais rapidamente do fim. A ressurreição a partir de seus escombros, da derrocada de tudo que é falso, exige um novo solo saudável. Mais do que nunca, a humanidade precisará no futuro da mulher verdadeira, que, conhecendo as leis da criação, reconheça com alegria o sentido de sua atuação. Eis aí o verdadeiro objetivo da libertação da mulher, tornar-se espiritual, e com isso reabrir a fonte da origem da humanidade, para a qual a feminilidade possui, desde o princípio, a chave. Essa missão sempre existiu,
ainda que muitas vezes a mulher não tenha conseguido enxergá-la com clareza. Goethe encerrou a tragédia de Fausto, o caminho da humanidade entre luz e trevas, com as palavras que indicam a direção. A eterna feminilidade nos atrai para o alto. É saber originário de tempos remotíssimos, trágico por ter sido esquecido, mas cheio de esperança, se você agora reconhecer. O destino da humanidade cumpre-se nisso. Ao longo de todo este caminho de reflexão, fomos conduzidos de volta à essência da verdadeira feminilidade, não como algo imposto de fora, mas como um chamado silencioso que vibra no íntimo de cada mulher que deseja reencontrar o seu lugar na criação. A mulher, em sua missão mais profunda, não é cópia nem concorrente do homem, mas portadora de uma força própria, intuitiva, formadora, que se manifesta onde houver espaço para o cuidado, a elevação, a conexão com o mais puro. Seu dom não está no barulho das exigências, mas na quietude que transforma, na suavidade que purifica, na firmeza que edifica. Quando ela se volta com sinceridade para dentro de si, reencontrando o fio da sua origem luminosa, pode então cumprir sua verdadeira tarefa: inspirar, proteger, cultivar o nobre e, com isso, soerguer todo o seu ambiente. Assim, este chamado não é uma teoria ou ideal distante, mas uma convocação viva, uma possibilidade real para quem deseja, de coração, participar da renovação espiritual da Terra, começando pelo próprio ser. Que cada mulher que ouvir estas palavras possa, em liberdade, recordar-se de quem ela é e, em força silenciosa, reocupar a sua verdadeira posição na criação.